mistério foi resolvido quando a Terra e a Lua iniciaram uma troca de papéis cósmica. O resultado foi um eclipse lunar. Observando a sombra da Terra passando pela Lua, os povos antigos conseguiram notar que a sombra era curva. Dessa forma, eles deduziram que se a sombra era curva, a Terra em si também devia ser esférica. A curvatura se sobressai quando apenas uma parte da sombra da Terra passa pela Lua. Mas quando a Lua é completamente encoberta pela Terra, acontece um eclipse lunar total. O eclipse lunar acontece quando a Lua passa dentro da sombra projetada pela Terra. Ela fica completamente dentro da sombra da Terra. E todo mundo que estiver neste lado da Terra consegue ver o eclipse total da Lua. Grande parte da população pode ver o eclipse lunar, mas só uma pequena parte tem a chance de ver um eclipse solar. O eclipse lunar também ajudou os cientistas a aprenderem sobre a difusão da luz. Em um eclipse total, a Lua se torna amarelo avermelhado. E apesar de estar sob a sombra da Terra, um pouco de luz do Sol se espalha pela atmosfera. A luz que atravessa grande extensão da atmosfera se torna vermelha, exatamente como quando o Sol está no horizonte. A luz atravessa a densa camada atmosférica e cria um amanhecer ou entardecer avermelhado. Na verdade, todo eclipse tem muita coisa a ensinar sobre a ciência do universo. No início do século XX, um eclipse solar testemunhado na Casa Branca pelo presidente Coolidge confirmou a previsão feita por um jovem cientista chamado Albert Einstein. Em 1919, o astrônomo Arthur Eddington se posicionou para acompanhar um eclipse solar e testou a teoria geral da relatividade de Einstein. Em 1915, Einstein publicou a teoria de que a gravidade faz o espaço curvar, e a luz das estrelas também inclinariam segundo esta curva. Assim, no caso de uma estrela próxima ao Sol, a luz se encurva devido à gravidade do Sol. A única maneira de testar a previsão de Einstein seria durante um eclipse, enquanto o Sol estivesse escuro e as estrelas mais próximas estariam visíveis. Eddington sabia o posicionamento correto de uma estrela quando obstruída pelo Sol. Mas se a gravidade do Sol fosse capaz de curvar a luz de uma estrela conforme Einstein dizia, ela seria vista como se estivesse em uma posição diferente. Eddington avaliou a teoria e a pôs em prova, e pela primeira vez confirmou a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Mas o maior benefício científico desse eclipse é a imagem da coroa solar que ele nos dá, que de outra maneira se torna invisível ao olho humano. Se o eclipse solar total não existisse, é possível que até hoje a humanidade não soubesse que o Sol possui uma coroa, que possui uma atmosfera externa quente e delgada. O disco solar é 1 milhão de vezes mais reluzente que a coroa que o cerca. E a coroa só fica totalmente visível quando o disco solar é bloqueado. É muito importante conseguir ver a coroa solar porque, do contrário, nunca saberíamos que essa camada da atmosfera solar se estende pelo espaço sideral. E, na verdade, aqui na Terra também fazemos parte da atmosfera solar e da coroa invadindo o espaço sideral. Ainda 3 séculos depois da invenção do telescópio, astrônomos correm até os confins da Terra para passar alguns instantes observando, estudando e analisando a misteriosa coroa solar. E foi assim, até que um avanço tecnológico deu à humanidade o poder de produzir seus próprios eclipses. Os eclipses artificiais revelaram algo totalmente inesperado. Erupções espaciais que, na verdade, eram imensas explosões no sistema solar. Provaram ser a chave do mistério de muitos segredos espalhados pelo universo.
nos mostram planetas orbitando estrelas distantes e tempestades solares apresentando à Terra perigos maiores que os imaginados. A ameaça solar está escondida na coroa, visível na Terra somente durante um eclipse total. Tal fenômeno acontece a cada 16 meses em média, em pontos espalhados por todo o planeta, mas não o bastante para monitorar e prever um desastre fatal. Já no espaço, os satélites enviam imagens do Sol a cada minuto. Modernas sondas espaciais mostram a coroa solar em todo o seu esplendor, sem nunca ter que esperar por um eclipse total. O segredo é uma tecnologia que reproduz um eclipse artificial. Digamos que eu queira olhar para o Sol e ele está bem perto de mim. O Sol é super reluzente, espalha luz pelo céu inteiro, tanto que não se consegue ver nada ao redor. Mas, se você usar esse aparelho chamado oclusor, igual ao de um oftalmologista, é possível bloquear o Sol, acabar com o brilho e ver como é ao redor do Sol. Dá para fazer o mesmo com uma estrela, usando um aparelho parecido e adaptado chamado coronógrafo, que é usado para estudar a coroa do Sol e o ambiente no qual as estrelas estão. Inventado em 1939, o coronógrafo foi aplicado a telescópios instalados na Terra. Funciona melhor em altitudes maiores, onde a luz do Sol espalhada pela atmosfera é menor. Mas o maior trabalho do coronógrafo acontece no espaço. Duas das maiores naves espaciais levando o aparelho, a Sorro e a Estéreo, fotografam a coroa solar a grandes distâncias. E registram outro fenômeno, que sem esse eclipse artificial, continuaria completamente invisível. Os movimentos solares captados pelos satélites são fascinantes porque dá para ver todas as mudanças da estrutura da coroa, as protuberâncias, labaredas e coisas do tipo. E também dá para ver os chamados cometas rasantes, que são aqueles que quase trombam com o Sol, pois passam muito perto. Eles passam perto demais para serem vistos de dia ou à noite, mas quando se esconde o disco solar, é possível vê-los muito bem. Em 1971, um satélite da NASA equipado com um coronógrafo registrou estas imagens de um fenômeno desconhecido até então. As fotos mostram uma explosão na coroa solar, algo nunca visto antes. Em 1971, com a ajuda de um coronógrafo em um satélite, descobriu-se que o Sol sofre a chamada ejeção de massa coronal, que é uma explosão muitíssimo poderosa, equivalente a bilhões de bombas atômicas, que ejeta partículas solares carregadas e em alta velocidade. Quando lançadas rumo à Terra, as partículas solares geram a magnífica aurora boreal, geralmente vista próxima aos polos. Mas também podem danificar satélites e redes de comunicação e de energia. A ejeção de massa coronal, ou EMC, acontece na coroa solar e está ligada às explosões ocorridas na superfície do Sol. Atualmente, são as maiores explosões conhecidas no sistema solar e equivalem a quase 1 bilhão de bombas de hidrogênio. As ejeções de massa envolvem uma grande quantidade de massa e energia magnética expelidas pelo Sol. A extensão pode chegar à metade do tamanho do Sol. E é uma enorme bolha de material e campo magnético se afastando do Sol a mais de 6 milhões de quilômetros por hora. A quantidade de material expelido é enorme. Durante uma ejeção, a massa equivalente a 200 mil couraçados da Segunda Guerra Mundial é lançada no espaço. São 100 bilhões de quilos de matéria.
Outubro de 2003. Uma poderosa sequência de ejeções explode na coroa solar. Uma das mais intensas de que se tem lembrança, ela gerou a aurora boreal vista até o sul da Flórida. Causou pelo menos um blackout de energia na Terra e afetou mais de metade das missões espaciais da NASA. Embora temporariamente desativado, o satélite Sorro registrou imagens marcantes do fenômeno. Nas imagens do satélite, nós vemos as partículas de energia atingindo o aparelho. E parece que jogaram uma bola de neve nele. Dá pra ver nitidamente as partículas atingindo o satélite. Mas pode haver mais perigos no sistema solar do que o imaginado. Ainda não sabemos quando a grande explosão vai acontecer. Mas pesquisas recentes indicam que, na pior das hipóteses, a Terra seria esmagada pelos ventos solares e milhões de pessoas morreriam. É o profundezas da galáxia. Quando luas ou planetas cruzam o caminho das estrelas, o resultado é um espetáculo revelador e quase sempre inspirador: o eclipse. Aqui na Terra, eclipses artificiais revelam tempestades solares de força e violência incomparáveis. É imprescindível observar as ejeções de massa coronal. Imensas explosões solares descobertas com o uso de coronógrafos que encobrem o disco solar. O grande perigo vem quando o ciclo das manchas solares atinge seu auge a cada 11 anos, em média. Durante o pico das atividades solares, acontecem umas 2 ou 3 ejeções de massa coronal por dia, enquanto durante a baixa do ciclo deve acontecer apenas uma por semana. Os cientistas estão de olho no próximo pico solar e muitos acreditam que será em 2012. É justamente o ano em que o calendário maia chega ao fim, dando margem à grande especulação sobre um desastre global sem precedentes. Mas, na verdade, estudos mostram que o próximo pico solar será o mais fraco desde 1928. E só deve acontecer depois de 2012, embora a data exata esteja além do alcance da ciência moderna. Hoje é previsto que o próximo pico do ciclo solar será no início de 2014. Também há quem diga que vai acontecer antes disso, mas é uma previsão incerta, porque ainda não entendemos por completo o ciclo solar em si. Há tempos, os cientistas suspeitam que, caso aconteça, a superejeção de massa pode ser catastrófica. A última vez que o fenômeno atingiu a Terra foi em 1859, interrompendo o serviço de telegrafia e criando auroras visíveis abaixo do Equador. Hoje, um evento dessa magnitude causaria quedas de energia em uma escala nunca vivida. Grande parte da rede elétrica americana sofreria um blackout de 3 meses ou mais. Se ficarmos sem energia por 3 meses ou mais, principalmente nos Estados Unidos, que dependem tanto da eletricidade, os efeitos seriam devastadores. Imaginem como seria o cenário. O desespero seria geral. Nós ficaríamos sem refrigeração e sem luz elétrica. Sem os eclipses artificiais produzidos pelos satélites solares, nunca saberíamos que as tempestades solares existem. Segundo estimativas recentes, a recuperação completa poderia levar de 4 a 10 anos e milhões de pessoas morreriam devido à escassez de alimentos, água potável e medicamentos. Calcula-se que o prejuízo financeiro seria de 1 a 2 trilhões de dólares, o equivalente a 20 furacões Katrina.
superejeção atingiu a Terra há 150 anos, mas os cientistas discordam em quando a próxima ejeção vai acontecer. A probabilidade de acontecer enquanto estivermos vivos não é tão grande, mas não temos certeza, não temos dados suficientes. Uma ejeção de massa coronal tão poderosa a ponto de causar estragos no mundo inteiro acontece mais ou menos a cada milênio. Entretanto, passar por esta calamidade de 1000 em 1000 anos também é um assunto sério. Nossa melhor proteção pode estar nos eclipses artificiais a bordo das naves monitorando o Sol em busca de ejeções. Caso os sistemas de prevenção sejam colocados no espaço, teremos tempo suficiente para desligar as redes elétricas e evitar que se apaguem. Será possível desviar dessa bala fatal lançada em nossa direção. Uma ejeção de massa coronal pode ser o fenômeno mais espetacular escondido por um eclipse. Mas o universo está repleto de outros mais. E cada um tem algo a nos ensinar sobre o cosmo. Mesmo uma pequena viagem espacial até a Lua pode virar a mesa sobre a Terra. Quando a Terra se torna o corpo celestial para o eclipse solar. Pense como foi importante a viagem da Apollo 12 quando eles viraram a câmera e o mundo viu o planeta Terra tapando o Sol. Aquelas imagens foram algo épico para a humanidade e nos deram uma visão real de que a Terra é um objeto que flutua no espaço. Ainda mais longe, a sonda espacial Cassini observa Saturno, praticamente negro, rodeado por anéis luminosos, enquanto bloqueia o disco solar a quase 1 bilhão de quilômetros de distância. Uma visão diferente da nossa Lua bloqueando o Sol veio da nave espacial Stereo B. No espaço profundo, a Lua parece muito menor. E sua passagem em frente ao Sol é chamada de trânsito. Esse tipo de eclipse é essencial para responder à pergunta sobre o que mais pode existir lá fora, no universo. O trânsito é tão importante porque é uma das maneiras de descobrir os chamados exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas. A possibilidade é diminuída pelo problema prático de como notar o fenômeno. Encontrar um planeta transitando em frente à sua estrela é como ver uma pulga rastejando no farol de um carro. Mas a ciência quer enfrentar o desafio e conta com modernos telescópios programados para captar minúsculos eclipses que revelam planetas ao redor de estrelas distantes. Depois de séculos de especulações, a descoberta de outro planeta Terra pode realmente acontecer. Se a busca por eclipses começa com os exemplos mais fantásticos aqui na Terra, voltar a atenção para o espaço pode revelar outros eclipses. E não apenas no sistema solar, mas além. Onde são a chave para a maior das buscas feitas pelos astrônomos. O exoplaneta. Um tipo muito importante de eclipse nos dias de hoje é aquele que ocorre quando um exoplaneta, um planeta que orbita outra estrela, passa em frente à estrela-mãe. É preciso um telescópio muito sensível para detectar uma luz tão tênue. O telescópio espacial mais famoso atualmente é o Kepler, que já está no espaço observando centenas de milhares de estrelas solares durante anos, em busca de planetas de tamanho parecido com a Terra que transitam em frente à sua estrela. Seria ótimo encontrar planetas que orbitam outras estrelas simplesmente apontando o telescópio para o céu e conseguindo uma imagem. Mas não é fácil assim. Um dos motivos é porque as estrelas são de 10 milhões a 10 bilhões mais brilhantes que os planetas que as orbitam.
Vamos confirmar isso usando um refletor. Quando ligado, vejam que eu quase desapareço por causa da luz, do mesmo jeito que um planeta desaparece na luz da sua estrela. A função do Kepler é medir o brilho das estrelas, e eu vou fazer a mesma coisa com o fotômetro e nossa falsa estrela, o refletor. É aí que o eclipse entra em cena. O indicador do fotômetro se move quando algo passa em frente do refletor e cria um eclipse. O Kepler faz a mesma coisa, e é tão sensível que pode detectar uma sombra em 1 milhão. O Kepler é capaz de detectar um planeta do tamanho da Terra ao redor de uma estrela como o Sol, em uma zona habitável. É a verdadeira analogia Terra e Sol. Essa é a função do Kepler, além de ser a primeira missão capaz de fazer isso. O Kepler opera em uma área da galáxia que contém cerca de 150 mil estrelas. Ele monitora cada uma delas ininterruptamente e mede seu brilho a cada 30 minutos, à espera de captar minúsculos eclipses causados por algum planeta ao redor. Apenas uma pequena parte delas está na posição correta para que seu trânsito planetário seja visto. Grande parte das estrelas celestes que têm sistemas planetários não transitam. Só se, por sorte, houver um alinhamento casual em que o plano orbital do planeta fique na linha de visão da Terra. E então será possível ver o planeta passando em frente da estrela e bloqueando um pouco da sua luz. A combinação de luz e sombra em cada trânsito produz a intrigante luz curva, mostrando a interrupção da luz conforme o planeta passa em frente ao seu Sol. Os resultados do telescópio Kepler surgiram em poucos meses de serviço. Analisamos as primeiras luzes curvas e vimos os trânsitos imediatamente. Alguns deles aconteceram na nossa frente. O telescópio funcionou sem nenhuma falha e os dados chegaram perfeitamente. Logo de início, obtivemos um nível de precisão muito perto do esperado. Em janeiro de 2010, a equipe da missão anunciou a descoberta dos primeiros 5 planetas. 4 são gigantes gasosos como Júpiter. E o 5º, do tamanho de Netuno. Todos transitaram muitas vezes nas primeiras semanas de busca, o que significa que levam poucos dias para circular a estrela, produzindo um eclipse em cada órbita. Os planetas estão perto da estrela-mãe, umas 10 vezes mais perto que Mercúrio está do nosso Sol. Lembrando que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Mas a maior missão do telescópio é encontrar planetas parecidos com a Terra ao redor de estrelas parecidas com o Sol, o que leva muito tempo, já que orbitam em escalas temporais equivalentes à nossa uma vez por ano. Um planeta parecido com a Terra em uma estrela parecida com o Sol produzem um eclipse de 1 por 10.000. É uma proporção muito pequena. Se for em uma zona habitável, esse sinal ou o trânsito vai durar 12 horas e se repetir uma vez por ano, e não a cada 3 dias. Então é preciso ficar olhando, é preciso ser insistente e observar um ano inteiro à espera de um evento que pode durar apenas 12 horas. Essa equivalência de 1 por 10.000 é muito pequena. Quando o Kepler registra o tipo certo de luz curva, os telescópios aqui na Terra o acompanham. São feitas medições adicionais para ter certeza que os eclipses são provocados por planetas, o que significa um grande volume de dados para analisar. Em junho de 2010, tínhamos mais ou menos 700 planetas candidatos. O trabalho de confirmação feito pelos telescópios na Terra é terrivelmente lento e deve continuar ao longo de anos. Conforme o processo segue, a lista de planetas pode crescer em dezenas e logo em centenas. O
índice de sucesso das análises do Kepler é baseado em hipóteses, mas 50% ou mais dos candidatos têm grandes chances de ser mesmo um planeta. A missão do Kepler de buscar pequenos eclipses ainda vai levar 6 anos, criando um censo dos planetas da nossa galáxia mais completo que qualquer sonda já reuniu até agora. O Kepler vai determinar se planetas parecidos com a Terra são comuns ou raros. E seja qual for a resposta, vai ser interessante. Caso sejam raros, vai ser a prova final de como nós somos especiais e únicos na galáxia. Entretanto, temos razões para crer que eles são bem frequentes, somos bastante otimistas e acreditamos que eles são comuns. Mas não sabemos, ainda não temos a resposta. Na descoberta de planetas parecidos com a Terra que orbitam outras estrelas, os eclipses serão a ferramenta que a tornará possível. Sem contar a emoção que sentem aqueles que conseguem ver o momento em que a Lua bloqueia o Sol. Os eclipses no espaço podem nos levar a conhecer nosso lugar na galáxia. Ao bloquear a luz dos corpos celestes mais luminosos, registramos algo como um barulho ensurdecedor. Mas é como se pudéssemos ouvir apenas o universo sussurrando seus segredos mais profundos.